Te lembra, não nos desmobilizamos ainda das eleições municipais. 5 cidades do Rio Grande do Sul, que tem mais de 200 mil habitantes, têm segundo turno no dia 27 de outubro. Estamos aí há 11 dias de mais uma etapa da decisão. Já conversamos aqui no Jornal da Mix com os 2 candidatos à prefeitura em Canoas e também já com um dos candidatos que vai ao segundo turno da prefeitura de Porto Alegre. Chega a vez, então, de conversar com a candidata Maria do Rosário, do PT, candidata à prefeitura da capital, que fez 26,28% dos votos válidos no primeiro turno, somando em números absolutos 182.553 votos. Muito bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia aos ouvintes da Mix. Prazer falar contigo. Obrigada por nos atender. A gente tem em torno de 10 minutos para trazer as propostas, fixar qual é o carro-chefe, né, para ser lembrado nesse segundo turno. E assim como perguntei ao outro candidato na oportunidade, a gente chamou muito atenção, foi muito comentado, e agora já com alguns dias passados daquele primeiro turno, imagino que já tenham analisado melhor esses números e entendido a questão da abstenção, né? Foi um número muito relevante. Porto Alegre foi a capital com esse número mais alto, 31,5% dos eleitores aptos a votar não o fez, inclusive somando em números absolutos mais do que o candidato primeiro colocado no primeiro turno. Como é que vocês olham enquanto estratégia esse comportamento do eleitor e que pode ser, então, levado e trabalhado para esse segundo turno? É uma excelente questão, porque quando há uma abstenção tão alta assim, indica, sem dúvida, que há um desgaste da própria política e daquilo que está sendo realizado no âmbito do governo, que está em disputa, que está em debate. Então, o que Porto Alegre decidiu, do nosso ponto de vista, é que ela não quer a continuidade. Decidiu quando votou na gente, nos dando 26%, quase 27%, quando votou em Juliana Brizola, e decidiu também quando muitas pessoas, a maior abstenção entre as capitais brasileiras, não foi às urnas. O nosso objetivo nesse segundo turno é justamente mostrar às pessoas, pedagogicamente, que a decisão que elas podem tomar na eleição é da mudança. E essa mudança é mais coerente com a ideia de quem não foi votar, com certeza, do que simplesmente a omissão. Por isso que nós estamos apresentando programas muito práticos, muito concretos, para que as pessoas possam analisar os programas. E Porto Alegre tem 2 caminhos: o da continuidade, que a gente já sabe como é, que não ofereceu cuidados essenciais à cidade e tem responsabilidade. A gente não procura culpa, mas responsabilidades existem na falta de manutenção do sistema de proteção contra cheias e em muitos outros problemas. E há um projeto de mudança que foi apresentado por Juliana e que foi apresentado por mim e por Tamires e que agora chega no momento da decisão. O nosso programa, ele carrega toda uma responsabilidade diferenciada com a cidade. Porque nós, por exemplo, acreditamos que a prefeitura pode ser mais presente na vida das pessoas, se antecipando aos problemas. Ora, se nós temos alertas de mudanças climáticas, alertas de técnicos do DEMAI, de que as casas de bomba não estão funcionando, este conjunto tem que ser analisado, considerado e jamais deixado de lado. É preciso enviar e decidir por fazer os consertos, estabelecer a manutenção, limpar embaixo da terra estes canos que estão assoreados. Isso tudo faltou para Porto Alegre. E eu sempre digo que começa a faltar quando não escuta os técnicos. Então o DEMAI alertou dessa necessidade, não foi ouvido, e aí nós tivemos uma tragédia que se ampliou, porque nós poderíamos ter a água entrando na cidade, mas com o sistema de proteção que temos, ela não seria tão arrasadora, tão destrutiva, ao ponto de chegar a 90 mil residências e 45 mil CNPJs que foram atingidos, micro, pequenas e médias empresas. Então,
A minha proposta é a gestão de risco, não a da calamidade, nos anteciparmos. Também na educação, quando a gente tem indicadores que as provas, tudo isso tem levado ano a ano à redução das notas no IDEB, Porto Alegre no penúltimo lugar. Não é possível ter 4 secretários de educação. Há que se ter continuidade no trabalho educacional e fazer jornadas pedagógicas que valorizem direções, educadores, educadoras, analisando e construindo com quem é da educação em cada escola o que é preciso para que as crianças de fato aprendam, para que estejam na escola, para enfrentar o déficit de vagas. Para cada problema, soluções antecipadas. É a minha proposta. Candidata, a senhora vem da área da educação e tem até um vocabulário, né, que leva à educação, quando começou a falar que pedagogicamente queria mostrar para os eleitores por que devem ir às urnas. A senhora já tem um nome para quem assumisse a Secretaria de Educação ou o perfil daquele que viesse a trabalhar com a senhora nesse sentido? Um nome ainda não temos, mas o perfil sim. Alguém que dialogue e tenha experiência de alfabetização, rede municipal, de conhecer a rede e seja bem recebido como uma liderança de conhecimento pelos professores, professoras, trabalhadores em educação, mas que também tenha o diálogo com a universidade e conhecimento. Há várias pessoas com esse perfil, eu não vou nem usar nome, mas eu realmente acredito que as pessoas não podem cair de paraquedas em uma atribuição, seja qual for a atribuição. Para a área de cuidado com o DEMAI, por exemplo, por que não buscarmos nos próprios engenheiros do DEMAI ou em pessoas que exercem esse trabalho com a extensão das redes de água? Porto Alegre tem muitos problemas com água hoje, porque a rede de água não chega no Alto da Glória, não chega na Lomba do Pinheiro, não chega lá na Pitinga ou no Morro da Cruz, todo verão. É falta d'água todo tempo. Então, tem que ter quem conheça o sistema, não basta ser engenheiro. Eu vou buscar, porque adianta o trabalho, eu terei pressa de resolver problemas. Eu sempre entendi, sabe, Sabrina, que governo, e essa foi minha experiência de governo, no governo federal, quando tu entras no governo com o voto, com o apoio do povo, é para resolver os problemas que foram identificados no processo eleitoral. Mas também, quando tu entra, o governo começa a diminuir o tempo, a cada dia um dia menos. Então eu terei pressa e a equipe será técnica, formada adequadamente e na educação, sobretudo, porque para reverter essa situação da educação, gente, eu estive no Ministério da Educação conversando com a Secretária Nacional de Educação Básica e ela me disse que em Manaus ela enfrentou uma situação parecida porque ela foi secretária lá. E ela me disse o seguinte, que para reverter isso tem que começar pelas escolas com mais dificuldade, colocando nessas escolas os professores e professoras que têm os melhores índices de desenvolvimento, de aprovação, de conexão. Eu sou professora, né, mesmo, eu sou pedagoga, fiz mestrado em educação e doutorado em ciência política. E eu quero realmente que Porto Alegre possa ter a melhor educação, porque já teve, foi uma marca da nossa cidade. Não teve o tema da inundação de maio, obviamente, ficou em primeiro plano durante toda a campanha. Na verdade, tudo que se toca, todos os temas, né, todos os setores econômicos, tudo que se pensa acaba cruzado por esse evento extremo que vivemos aqui. Mas um diferencial evidente na campanha, por exemplo, foi a questão da senhora falar de reabertura do DEP, que dentro dos campos políticos que temos visto, né, como opostos aqui, fica como talvez o olhar de inchaço da máquina pública. Por que a senhora defende a reabertura do DEP e não uma readequação ou os técnicos dentro das estruturas que já se tem? Bom, não é necessariamente um inchaço da máquina pública, eu tenho tentado explicar isso para o atual prefeito, porque tu podes, na verdade, redistribuir as funções dentro. Ele, por exemplo, tem 2 secretarias que fazem a mesma coisa, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social e a FASC, que é a Fundação de Assistência Social. E a FASC tem
as atribuições de coordenadora do Sistema Único de Assistência Social, do Trabalho Social. Então, para quê? Já que tu tem uma fundação, que é um órgão mais ágil no seu trabalho, ter uma secretaria. Aí sim que ele tentou colocar o que eu chamo dos apaniguados no governo. Um, inclusive, que foi viajar, foi lá para outro país na hora que deu o problema da pousada Garoa. Então, eu acho muito grave isso, quando tu tem duas estruturas fazendo a mesma coisa. Mas, na verdade, com o DEP, que foi extinto, o Departamento de Esgotos Pluviais, que é a água da chuva, ninguém ficou fazendo essa atribuição da drenagem e da manutenção do sistema de proteção. O DEMAI até tentou, mas os engenheiros que eram do DEP, eles se aposentaram, eles foram redistribuídos em outras áreas, não foram para o DEMAI. E o DEMAI não tinha instalado a inteligência e o conhecimento necessário para tratar com águas pluviais, porque ele é responsável por outras atribuições, que é o esgoto cloacal, historicamente, e a água potável e o sistema de transmissão, a chegada da água na casa das pessoas. Então, as estações de tratamento de água tiveram a vida inteira, mais de 60 anos, responsabilidade do DEMAI, captação da água do Guaíba, estação de tratamento, purificação da água, potabilidade e fazer a água chegar. E o esgoto cloacal. E o DEP é um sistema complexo, gente. Toda a drenagem da cidade, todas as bocas de lobo, todas as galerias, o sistema de diques, as comportas, as casas de bomba, a vedação. Então, eram dois sistemas trabalhando integrados. Quando foi desmontado o DEP, perdeu isso. Então, eu vou recriar, mas não significa ter mais cargos. Hoje, o prefeito Melo ele tem muito mais CCs, cargos de confiança, do que tinha o Marquesan, por exemplo. Ele cresceu muito. É só tirar essas pessoas que muitas vezes estão só fazendo política para dentro do governo e colocar técnicos. E mais, fazer concurso. Aí sim, não é pessoa indicada, é pessoa técnica. Candidata Maria do Rosário, encerramos aqui o nosso tempo, que deixamos como em torno de 10 minutos para ambos os candidatos, tanto para Sebastião Melo como para a senhora. Muito obrigada pela entrevista aqui ao Jornal da Mix e boa campanha. Dia 27 é dia de voltar às urnas aqui em Porto Alegre. Um bom dia. Bom dia e muito obrigada, Sabrina. Um abraço aos eleitores e eleitoras. Vão às urnas. Abraço.